Saul ele foi o primeiro rei de Israel. Mas Saul ele cometeu um erro que foi a desobediência. E é um negócio interessante essa questão que Deus tem com a obediência. Deus ele perdoa todas as nossas falhas, os nossos erros, mas se tem uma coisa que incomoda e que Deus fica irado, é com a desobediência. Tanto que eu já falei, né, em outros vídeos, o pecado principal, o pecado entrou no mundo pela desobediência de Adão e Eva, né? E Saul, apesar de ser um homem lutador, um homem vibrante, ele foi desobediente. Deus um dia pediu para que ele fosse a uma terra inimiga e chegar lá, acabar com todo mundo, com todo ser vivente, não deixar ninguém, que era a terra de Agag. E ele foi, cumpriu parcialmente o que Deus pediu. Na verdade, o rei Agag, ele deixou sobreviver. O rei Agag, ele trouxe como se fosse um troféu para o povo ver a vitória de Israel. Mas, apesar disso, Deus não gostou porque ele foi desobediente. Então essa desobediência de Saul fez com que a relação dele com Deus se estremecesse, né? E Deus, certo dia, chamou Samuel, que era um sacerdote, um profeta, né? Naquela época, Deus falava com o povo através do profeta, né? Através do sacerdote. Então, qualquer coisa que Deus queria dar de recado, o sacerdote ia até ele falava com o sacerdote e o sacerdote retransmitia aquilo ali para o povo, né? Depois veio os profetas. E Samuel, ele era uma mistura de juiz, sacerdote, profeta. E Deus chamou Samuel e falou para ele, falou, olha, eu vou levantar um homem segundo o meu coração. Na verdade, naquela época, Deus tinha falado para Samuel o seguinte, que ele ia deixar de ver a aparência do homem, que ele ia deixar de ver as coisas como tinha e ia passar a olhar o coração do homem. E aí incumbiu Samuel de levantar um novo rei no lugar de Saul. E pediu para Samuel ir na casa de um homem chamado Jessé. Falou, um dos filhos dele é quem eu vou levantar. E Jessé era uma família comum, uma família simples, pobre. E Samuel foi na casa de Jessé. E chegou lá e explicou para Jessé o que estava acontecendo. E Jessé então começou a chamar os filhos dele. E foi chamando um por um. E Deus tinha falado para Samuel, a hora que aquele que eu vou levantar como rei entrar na tua presença, eu vou te avisar. E aí passaram 7 filhos de Jessé e nenhum era. E aí Samuel falou, olha, não tem mais ninguém? Não, não tem. Falou, mas não é nenhum desses. Aí Jessé falou, não, tem um outro, mas é ainda um adolescente muito jovem, que é um pastor de ovelhas, mas esse daí, né, não tem força. Falei, mas traz ele, eu quero ver. E aí Davi estava pastoreando ovelhas, era um menino raquítico, um menino, né, pequeno, e aí veio, quando ele entrou na sala, Deus falou para Samuel, é esse que eu vou levantar. E Samuel então ungiu Davi ali para ser rei de Israel. Essa história é uma história fascinante, porque eu falo às vezes para as pessoas, tem tanta gente qualificada, tanta gente que se acha importante e que se acha mais inteligente, mas nas coisas de Deus não são assim. Deus, tem um ditado que fala que Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. E quando Samuel olhou para Davi, tanto Samuel quanto o pai de Davi, Jessé, imaginavam que Davi não fosse danada, né, ele não tinha nenhum perfil de rei. Né, todo o perfil que eles buscavam no rei, Davi não tinha. Mas ele era o escolhido de Deus. Por quê? Porque Deus não estava vendo nada do que eles estavam vendo. Deus estava vendo o coração dele. E Davi era um homem, se vocês pegarem os Salmos, muita gente gosta de ler os Salmos, mais da metade dos Salmos foi Davi que escreveu. E os mais bonitos você pode ver que foi ele que escreveu. Ele tinha um coração quebrantado, ele tinha um coração voltado para Deus, apesar de ter cometido os erros, apesar de ter cometido pecados. Davi, ele teve uma intimidade muito grande com Deus por causa do coração. E naquele momento, então, Davi foi ungido rei de Israel, apesar de não assumir imediatamente, porque ele era ainda muito jovem. E eu acho que Deus tinha
que fazer ele passar por uma maturação até ele chegar no reinado. Mas Davi, ele, depois que ele foi ungido rei, ele começou a ter acesso ao palácio. Então, ele ia até o palácio e ele tocava harpa. E é um negócio interessante, porque diz que Saul, quando o Espírito de Deus saiu de Saul, e Saul ficava muito nervoso, Saul era muito irritado, ele estressado demais. E ele só se acalmava quando Davi tocava harpa. Então, todas as vezes que Saul começava a se revoltar e quebrar tudo, o pessoal chamava Davi. Aí Davi entrava na presença dele, começava a tocar harpa, ele se acalmava e a paz estabelecia. Então, é importante também ter um homem de Deus no ambiente, é isso, é que ele traz uma certa paz, uma certa tranquilidade para o ambiente. E o Davi começou a frequentar o palácio, e eu creio que foi para isso, para ele ir ganhando maturidade, para que quando chegasse no tempo certo ele assumisse o reinado de Israel.